Que Deus abençoe a todos poderosamente. Principalmente você que, ao olhar para a sua trajetória de vida e como você atualmente se encontra, você chega à conclusão de que a sua vida está destruída. Os seus sonhos foram completamente afetados pelos problemas, pelas perdas, pelas humilhações que você sofreu no passado e provavelmente tem sofrido hoje em dia, atualmente. Mas bem, no programa do Luxemburgo de hoje, eu quero apresentar para si a prova cabal, real, de que por pior que seja o cenário em que a sua vida se encontra, existe uma solução, existe a possibilidade de você concluir esse ano diferente, de você concluir esse ano a estabelecer verdadeiramente uma novidade de vida. E a senhora Livina, ela é um exemplo claríssimo de uma pessoa que tinha a vida completamente destruída e hoje ela está a concluir esse ano de uma forma completamente diferente. Só para você ter uma noção da gravidade dos problemas da Livina, ela na infância foi molestada e o seu irmão abusado sexualmente. Por conta de todo esse cenário, ela se entregou, ela mergulhou aos vícios, à depressão, uma sucessão de acontecimentos trágicos aconteceram sobre ela e sobre a sua família. Ainda bem que ela tomou a decisão de procurar ajuda. A mesma oportunidade chega por meio desta programação ao senhor e à senhora que nos acompanha. Meu nome é Lívia Gomes, nasci na cidade de São Paulo e vivo em Portugal há 17 anos. Hoje eu tenho uma vida plena, sou casada, muito bem casada, tenho meu próprio negócio, tenho uma paz interior, mas nem sempre foi assim. Primeiro perdi o meu pai, ainda criança, por conta do álcool. A minha mãe também bebia, por conta do álcool. Eu e os meus irmãos não tínhamos residência própria, não tínhamos lugar para ficar. Então ficava um dia na casa de um, outro dia na casa de outro. E da minha infância eu fui molestada e o meu irmão chegou mesmo a ser violado. Pronto, assim foi a minha infância. É a recordação que eu tenho da minha infância. Traumas, frustração. E aos 13 anos, além de ter perdido primos por conta também do álcool, aos 13 anos comecei a beber. Eu bebia tanto que eu chegava a entrar em coma alcoólico e parar no hospital. Eu cresci com muita mágoa, com muita frustração. Então, quando eu conheci o álcool, aquilo aliviava um pouco dentro de mim. E quanto mais eu bebia, mais eu queria beber. Só que eu enganava a mim própria, porque quando eu chegava em casa, quando passava o efeito do álcool, cada vez mais eu ia ficando pior. Dentro de mim havia uma dor muito grande e o álcool aliviava essa dor. Passado muito tempo, eu resolvi vir para Portugal. Eu andava uma busca constante, era um vazio dentro de mim. Tinha muita mágoa da minha mãe, traumas, né, do passado. Então, eu resolvi sair do Brasil e vim para Portugal. Quando cheguei aqui, aí eu encontrei o verdadeiro inferno. Eu bebia, caía no chão como mendiga. Então, a minha vida, durante 12 anos em Portugal, nunca consegui mandar um cêntimo para o Brasil. Nunca consegui mandar nada. Gastava tudo nas noitadas, nas baladas. Gastava tudo com álcool, com droga, com cigarro. E
E foi assim a minha vida. Quanto mais eu lutava para parar de beber, mais eu me afundava. Então veio a depressão. Eu me tornei uma pessoa depressiva, sem vontade de viver, e comecei a ouvir vozes. Dava eu tomar comprimido com álcool e para acabar com a minha vida, porque não valia a pena, acabava aquele sofrimento. Então essas vozes começaram a ser mais fortes. Para me distrair, eu liguei a televisão e estava no Amigo 24 Horas. E tinha lá um número, e a pessoa que estava lá dizia: se você está sofrendo, você tem pensamento de suicídio, nós podemos te ajudar, liga. E eu liguei, na mesma hora eu liguei. E eu lembro que eu, em pânico, eu dizia: por favor, me ajuda, eu não quero morrer. E a pessoa do outro lado me fez uma oração e mandou eu ir numa igreja mais próxima, em Évora. E eu assisti a reunião, e naquele dia eu tive paz, um sinal, né, de paz. E eu dormi naquele dia e não precisei beber. Quando eu fui embora, não precisei da bebida. Aquele dia eu tive um sinal. Então, comecei a minha caminhada, quarta, domingo, fazia as minhas correntes. Então, já havia uma melhora. Tipo, já tinha deixado a bebida, tinha havido uma melhora e eu já não bebia. Só que dentro de mim ainda havia algo que não estava bem. Dentro de mim tinha vontade de beber. Então eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia voltar novamente. Então chegou uma fogueira santa e era do Espírito Santo. E eu entendi que eu precisava era do Espírito Santo. Porque só Ele é que ia me dar força para eu dizer não. Era só Ele que ia transformar o meu interior por completo. O que me custou foi perdoar minha mãe, perdoar o agressor do meu irmão, que violou meu irmão, porque eu, nessa caminhada toda, eu projetava a vingança. Eu até, na minha cabeça, eu desenhava como que eu ia chegar na cidade, qual arma que eu ia comprar e como que eu ia matar ele. Eu creio que Deus não permitiu que eu voltasse para o Brasil nesse tempo todo, porque eu iria fazer. Na forma que eu vivia, eu iria fazer. Então, tipo, o que me custou foi eu ter que orar por esse, né, perdoar. O que me custou foi, deixar, o meu orgulho, porque até então também criou uma capa, né, em mim, que eu me fazia de forte para me defender, entre aspas, né. A minha mãe me fez muito mal. A minha mãe me abandonou, o meu irmão foi violentado porque a minha mãe não cuidou da gente. Então o mais difícil foi isso, foi perdoar. Até que um dia, né, foi quando, lembro como se fosse hoje, quando eu subi no altar, eu fui, se eu falar que eu já tinha perdoado, eu tinha perdoado na minha cabeça, né? Porque se era para perdoar, eu dizia, mas dentro de mim ainda não estava, mas era sincero, eu queria tanto o Espírito Santo, que eu dizia, meu Deus, se o Senhor não me dá seu Espírito, como é que eu vou perdoar? É só o Senhor que me dá esse poder. Então, mas quando eu subi no altar, quando eu desci, parecia que aquela Lívia, ela tinha ficado no altar e uma outra renasceu. Porque dentro de mim tinha uma força tão grande, que eu nem lembrava mais do que a minha mãe me fez. Dentro de mim, eu costumo dizer que dentro de nós tem um buraco, que ele é do tamanho do Espírito Santo. E não dá para preencher com mais nada. E a partir desse dia, a Lívia se tornou uma mulher forte, uma mulher intérpreta, uma mulher corajosa e, consequentemente, claro, foi acrescentadas outras coisas. Eu, em 12 anos, nunca tinha conquistado nada. E eu estou há 6 anos na fé. E nesses 6 anos, um ano depois da minha libertação, o Espírito Santo, e 5 anos eu consegui
namorei quase 2 anos com o meu esposo, nos casamos. Depois compramos sempre em campanhas de fé, lutando, conquistamos a nossa empresa e mantendo a nossa confiança, porque mesmo diante da pandemia não nos tem faltado nada. Deus tem nos abençoado cada dia mais, portas estão se fechando e a nossa empresa, cada vez mais, ela está progredindo. Nós não temos falhado compromisso nenhum. Então hoje, dentro de mim é um pedacinho do céu e toda a minha volta também. Dentro de mim houve uma transformação. Então hoje eu não carrego mágoa dentro de mim. Hoje eu tenho uma vida plena, hoje eu tenho paz, durmo. Hoje, diante da pandemia, eu deito e durmo. Há com certeza uma grande diferença, sem dúvida, há uma transformação. Deus não muda um pouquinho. Quando Ele entra dentro de nós, Ele muda por completo. E hoje eu tenho paz. A minha maior riqueza, com certeza, é o Espírito Santo. Porque sem Ele, eu nem estaria aqui para contar o meu passado. E ao acompanharmos o depoimento da senhora Livina, é claríssimo como é sim uma realidade. É possível você sair do estado de uma vida completamente destruída para uma vida realizada por intermédio de uma entrega de corpo, alma e espírito para com Deus. Através de uma verdadeira aliança com Deus, é possível sim, nesses 15 dias, a contar de hoje, quarta-feira, que nos separam de um novo ano, é possível você terminar esse ano bem, sem o domínio dos traumas, dos complexos, desses complexos que lhe perseguem desde a infância, desses traumas, mágoas, situações que afetaram a sua infância, situações que infelizmente lhe atormentaram por anos, por décadas. É momento de você eliminar o que é mal, eliminar aquilo que lhe afetava e buscar se preencher da presença do Todo-Poderoso na sua vida. Inclusive hoje, quarta-feira, seguindo essa série onde temos apresentado capítulos que mostram a importância de priorizarmos o batismo com o Espírito Santo. Hoje, quarta-feira, é a sua oportunidade e para mais informações, o nosso contato no Luxemburgo para que você agende um horário de atendimento ou saiba a morada mais perto de si no país é 352-661-483-761. Vamos acompanhar quem mais tomou a decisão sensata de priorizar o Espírito Santo e, por conta disso, estar a terminar esse ano com uma vida completa. Você tem o Espírito Santo? Como é que é ter o Espírito Santo depois da depressão? É algo inexplicável. É algo que entra dentro de nós, que nós temos domínio próprio. Temos problemas, sim, mas temos como, com discernimento, com tranquilidade, como saber resolver e ser... A senhora também sofreu com depressão? Quantos anos? Alguns porque a minha filha era pequena e dava-me em casa aqueles ataques em casa e a minha filha dizia que eu morria. E não. Eu então, ao longo do tempo tomava medicação, calmantes, antidepressivos e era como o senhor falou, como o senhor bispo falou, nós tomamos a medicação, mas depois que os efeitos da medicação tornam-se ainda piores do que quando propriamente da medicação. E só quando o espírito entra, tudo dá diferente. Mudou? Completamente. O meu nome é Maria Eugênia Rebelo.
Eu, antes de participar no Jejum de Daniel, era uma pessoa extremamente nervosa. Por tudo e por nada, eu, só fazia e dizia disparates. Mesmo era viciada em comprar uma revista, se fosse possível, todos os dias. Só dizia palavrão. Não tinha paciência nem para os filhos, nem para o marido, nem para ninguém. Eu não tinha paciência nem para as próprias colegas que eu tinha no dia-a-dia comigo. Sentia-me muito vazia. Eu mesmo, depois de fazer aquilo, de sentir que eu não me sentia bem por dentro, a minha consciência me acusava de que algo estava errado comigo. Eu já tinha ouvido falar de Jejum de Daniel, mas nunca o levei a sério. Quando eu ouvi falar, eu já estava farta daquela coisa de que, mas isto, o Jejum de Daniel transforma, o Espírito Santo transforma. Eu digo assim, meu Deus, onde é que está o Espírito Santo? Eu não sinto nada disso. Mas eu, quando me agarrei àquele jejum, com tudo, eu vi onde estava assim, que eu tive a resposta logo que desci do altar. Hoje eu não tenho palavras para descrever aquilo que eu sou, porque eu tenho paciência, persevero nas coisas mesmo antes de falar. O meu próprio marido diz que quem te viu e quem te vê, os meus filhos veem-me hoje de uma maneira diferente. Mãe, como é que tu podes estar assim? Como é que tu falavas por tudo e por nada e te enervavas e agora não dizes nada? Hoje eu tenho paciência para os ouvir, eu tenho paciência para falar com eles. Eu próprio não tinha sabedoria, antes deste jejum, para decidir certas situações. E no Jejum de Daniel, que me deu muita força, aí eu vi e procurei, deu-me sabedoria, deu-me tudo para resolver a minha situação. Eu convido a todas as pessoas que me estejam a ouvir que é bom entrar no Jejum de Daniel e seguir os conselhos que nos dão, porque é uma das coisas que nos transforma, que nos faz nascer de novo. Porque eu posso dizer hoje, muitas vezes eu choro de alegria, eu nasci de novo. E como eu nasci de novo, muita gente pode nascer também. Depoimentos fortíssimos que mostram uma trajetória de transformação interior e que se refletiu em todas as áreas da vida de cada uma dessas pessoas. Da que acabamos de assistir, da senhora Livina, no início do programa, pessoas marcadas pelo sofrimento, marcadas por abusos, injustiças, situações traumáticas, mas uma aliança com Deus, uma entrega total a Ele, lhes permitiu sarar as feridas, apagar o passado, esquecerem-se das coisas que para trás ficaram e cada uma delas, com o Espírito Santo, estão a seguir em frente. Estão a concluir esse ano de 2020 bem, em paz de espírito, mesmo cercada de problemas, de confinamentos, de pandemias, de situações extremamente delicadas que temos vivido, mas que não lhe afetam, que não lhe perturbam e que tampouco lhe tiram a paz. Hoje, quarta-feira, eu convido o senhor, a senhora, a participar de reuniões que certamente irão fortalecer a sua fé, alimentar a sua alma, o seu espírito. Reuniões que irão valorizar a importância do seu casamento, da sua aliança com Deus, por meio do batismo com o Espírito Santo. Lembrando que hoje seguiremos a série que mostra, que evidencia a importância da presença do Espírito Santo na nossa vida. A morada aqui da nossa sede nacional no Luxemburgo é 4 Place de Strasbourg, a 300 metros da estação central dos comboios. 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, 18 horas e pelas 19 horas e 30 minutos especialmente. Não só na nossa sede, como é óbvio, mas em todas as nossas moradas e onde quer que você acompanhe essa transmissão ou essa programação, onde chega até si, certamente Alma Universal, hoje quarta-feira, de portas abertas, prontas para bem lhe receber e lhe ajudar em tudo que for preciso. Me despeço de todos,
Que Deus abençoe poderosamente o seu dia de hoje e aguardamos por si. Tentei encontrar neste mundo a razão para viver, tão perdido e tão sozinho. Já nem sabia mais o que fazer, mas um dia, em meio ao sofrimento, tua mão me resgatou, tua voz me fez entender. Não posso ser feliz sem te conhecer. Espírito Santo, vem sobre mim. A minha alma tem sede de ti. A minha vida eu venho te ofertar. Me entrego em teu altar. Espírito Santo, vem sobre mim. A minha alma tem sede de ti. A minha vida eu venho te ofertar. Me entrego em teu altar. Espírito Santo, vem sobre mim. A minha alma tem sede de ti. A minha vida eu venho te ofertar. Me entrego em teu altar. Espírito Santo, vem sobre mim. A minha alma tem sede de ti. A minha vida eu venho te ofertar. Me entrego em teu altar. Quero viver para ti, para sempre te servir, andar em santidade, fazer sua vontade. Quero viver para ti, para sempre te servir, andar em santidade, fazer sua vontade. Espírito Santo, vem sobre mim. A minha alma tem sede de ti. A minha vida eu venho te ofertar.
me entrego em teu altar. Me entrego